Boa tarde a todos os convidados. Hoje nós temos muitos convidados aqui, cada um deles pertencente a um tipo de religião diferente, são vários grupos. Nós temos desde representantes da Seita Moon, até evangélicos, até Hare Krishnas, até renovação católicos, da renovação carismática, enfim, são vários os participantes da nossa plateia e da nossa mesa também, que não é mesa, eu sempre falo mesa, é um vício de linguagem, mas dos outros convidados aqui também temos pessoas que foram já testemunhas de Jeová, meninos de Deus, tudo isso foi reunido pela minha produção. Aliás, eu acho que a produção do meu programa hoje merece um elogio da minha parte, que conseguiram realmente fazer uma seleção a dedo aqui de casos muito interessantes para que a gente possa conhecer, histórias de pessoas que perderam seu filho para a religião. Eu já estava conversando aqui com os nossos convidados antes do programa, dizendo o seguinte: nós não vamos estar aqui hoje discutindo religião, mesmo porque seria pretensão nossa querer, numa hora e 45 de programa, estar aqui analisando cada religião, vendo qual que deixa de ser, mas vamos estar ouvindo histórias de pessoas que têm depoimentos muito sérios e muito importantes, no sentido de que perderam seus filhos para a religião, que consideram que os filhos estiveram, durante algum tempo, aí sendo vítimas de abusos, de charlatanismo, de atentados à boa-fé, de desvios, sendo objeto de manobra mesmo por parte de alguns religiosos, entre aspas, né, que se utilizam dessas organizações com uma fachada religiosa, né, quer dizer, porque parece que quando você põe Deus na fachada tudo é permitido, para justamente explorar a boa-fé de muitos jovens. Essa é uma questão, inclusive, que vai ser colocada pela nossa psicóloga, né, porque a gente tem que se levantar. Por que os jovens cedem tanto a esses apelos, né? E por que de repente, essas igrejas estão crescendo tanto? As minhas informações são de que todos os dias, 2 novas igrejas, todos os dias, eu fiquei impressionado com o número. 2 novas igrejas são fundadas no Brasil todos os dias. Eu estou pensando meio forte esse número, mas será que é isso mesmo? Deve ser, sabe? Porque não custa nada para você abrir uma igreja. Você vai no cartório, registra, acabou. Então, qualquer louco que quiser na vida pode, ou qualquer pessoa que acha que tem uma bênção divina, vai lá, se inscreve, dá o nome, RG, arranja uma outra pessoa e fala: olha, eu sou partidário dessa igreja, fundou a igreja. Então, você imagina como tem gente aí preocupada em conseguir adeptos da base dos milagres da fé. Nós vamos chamar a nossa repórter Ana Mota, de Belo Horizonte. Hoje não é o Cadinho, parece que ele está viajando aí para outro lugar, mas a Ana Mota, então, vai estar ouvindo a população de Belo Horizonte. Vamos dar primeiro uma boa tarde para ela? Boa tarde, Ana Mota. Boa tarde, Silvia. Hoje a gente está aqui substituindo o Cadinho, né? E aqui na Praça 7 as pessoas já têm a sua opinião sobre o que significa a religião e esse fator de perder filhos, perder parentes por causa de um fanatismo. Eu estou aqui ao lado de uma pessoa que não acredita muito nisso. Por que o senhor não concorda com esse tipo de fanatismo? Eu concordo que eu acho que a vida da pessoa está acima de tudo. É um dom de Deus, está acima de tudo. Eu acho que a religião não pode, a pessoa omitir um socorro, qualquer coisa, exclusivamente só por causa da religião. Tem muita gente que recorre à religião, à fé, para conseguir emprego, saúde. O senhor acredita nisso? Eu acredito na fé, não na religião. Na fé eu acredito, mas não na religião. A sua filha, se a sua filha resolver se dedicar a uma religião, o que o senhor fazia? Não, ela é católica praticante, né? Se ela resolver mudar de ponto de vista, eu não seria contrário, não. Eu respeitaria o gosto dela, né? Mas eu acho que a vida, o dom da vida está acima de tudo. Então é isso aí, Silvia. Agora é com você. Muito bem, gente, então nós vamos fazer o seguinte: Paulo Cardoso ainda não está pronto para entrar, nós vamos chamar os comerciais para voltar e ouvir as histórias todas aqui. É importante dizer o seguinte, que
muitas dessas religiões, na verdade, elas dão respostas para as angústias dos jovens, né? E são respostas concretas, muitas vezes. E isso é que acaba atraindo tanta gente. Enquanto que outras religiões mais tradicionais, consideradas religiões mais estruturadas, elas não oferecem tanto doce na boca da criança. Quer dizer, elas oferecem mais uma coisa de espiritualidade, quer dizer, vem de um outro tipo de coisa, né? Mais afeita à consciência, mais afeita à fé, e não tanto afeita a resultados imediatos, né? Ou milagres, ou curas de vícios, ou curas de doenças, ou problemas assim que podem ser resolvidos não através da religião, mas através né, de outros caminhos também. Vamos começar, a gente volta para ver as histórias todas aqui, porque tem histórias de muita felicidade também. A gente volta já já. Silvia Popovic. Oferecimento. Promoção mais que gostosa tem que ser delícia cremosa. E Purificadores Europa, a saúde da água. Após anos de pesquisa, a Brasfilter apresenta um único aparelho capaz de purificar e esterilizar a água que você e sua família consomem. Europa WS, o primeiro purificador esterilizador de água do mundo. Agora, para você acabar com o vibrião colérico, utilize esta outra grande invenção do homem, o telefone. Ligue pra gente. Agora o cartão Papatudo é rosa. Adorei. Cada série vai dar 2 bilhões e 800 milhões. 2 bilhões para quem fizer mais pontos, 400 milhões para quem fizer menos pontos e mais 400 milhões em prêmios extra. Faça seu mundo ficar cor-de-rosa. É bom evoluir. Ter liberdade de escolha. Família, eu fiz opção. Moda, tudo que nos deixa à vontade. Tem horas que a gente precisa de mais proteção. A noite quanto mais longa. Mas eu gosto das coisas que evoluem comigo. Como o Mods. Agora ele tem faixa extra absorvente. Concentra o fluxo, evitando vazamentos. Eu confio nas minhas escolhas. E não mudo. Como você prefere controlar o ponto do óleo? Assim ou assim? E o seu filé milanesa prefere assim ou assim? E a batatinha com esse barulhão ou com esse barulhinho? A fritura você vigia assim ou assim? Fritanella Square Valida. Nenhuma outra frita assim. Faz com carinho. Neste domingo, Cara a Cara Internacional com o presidente do Peru, Alberto Fujimori. Porque na práctica no existe tal sistema dictatorial. Polêmico, carismático e muito popular. Ele governa sem partido, conseguiu baixar a inflação e derrotou os terroristas. E responde em sua primeira entrevista para a televisão brasileira como está vivendo o Peru hoje. Marília Gabriela, Cara a Cara com Alberto Fujimori. Neste domingo, 11h15 da noite. Oferecimento Chave. Faz parte da sua vida. Antártica, uma paixão nacional, convida você para a 20ª Grande Vaquejada de Angicos, nos dias 25 e 26 de junho. Não percam! Apoio Antártica, uma paixão nacional. Carnes com gosto de carne é aqui, inspecionadas em ambiente limpo e agradável pelo menor preço. Veja e compare. Center Carnes, próximo ao Machadão. Fogueiras, foguetões e animação para valer nesse São João. Tudo isso esperando por você que se liga na Potengi. Vamos nessa! O São João do Povo é a Potengi quem faz, com flashes diários em nossa programação e a cobertura completa das quadrilhas e arraiais da Grande Natal no programa A Voz do Povo. Todas as tardes, de segunda a sexta, São João Quentão é na Potengi.
São João do Povo. Oferecimento Antártica, uma paixão nacional como futebol. Prefeitura Municipal de Parnamirim. Prefeitura Municipal de Touros. Uma paixão nacional como São João. No São João você merece uma cerveja. São João você merece uma Antártica. São João você merece uma cerveja. São João você merece uma Antártica. No São João você merece uma Antártica. É melhor pra você. Fala se é. Estamos de volta, eu estava dizendo que eu estou pisando em ovos nesse programa aqui, porque olha para um lado é Hare Krishna, logo para o outro é o pessoal, cada um de uma religião, né? E daí olha para o colo do pessoal, tem, olha, quantas Bíblias, acho que nunca entrou tanta Bíblia nesse estúdio aqui como hoje. O que tem de Bíblia no colo das pessoas, daí eu falei assim, é para dar uma força, né? Tentando ser simpático, já o outro já virou para mim e falou, não, isso é uma espada. Quer dizer, o pessoal não está aqui para brincar, não. Tá? Olha, eu não tenho nada com isso, eu estou fazendo o programa, vocês me poupem, por favor. Eu só vou ouvir as histórias aqui, como o pessoal de casa quer ouvir as histórias. Silvia, é espada de 2 gomos. É espada de 2 gomos. De 2 gomos. Isso, eu sei que a senhora também tá, já começou a falar, vamos ouvir a dona Creuza. A dona Creuza é mãe do Lucien. Eles conhecem muito a religião Testemunhas de Jeová. E ela, inclusive, por influência do filho, que foi durante 15 anos praticante do Testemunhas de Jeová, ela acabou entrando na seita e não concordava, mas ela estava percebendo que perdia o filho e resolveu entrar e depois acabaram saindo. Eu quero que a senhora conte essa história toda desde o começo. Como é que foi, dona Creuza? A senhora sente que perdeu o seu filho para a religião? Hoje ele não é mais, né? Sem dúvida, hoje ele não é mais testemunha de Jeová, né? Agora eu faço assim um apelo para todo o pessoal que recebe um testemunha de Jeová na casa. Por exemplo, eles começam oferecendo um estudo. Eu mesma dirigi estudo, né? Então a gente dirige o estudo bíblico para a pessoa, quem não quer receber a palavra de Deus? Todo mundo se emociona com isso, né? Uhum. Acontece que você recebe aquele estudo, depois você torna-se uma testemunha de Jeová. Você sendo uma testemunha de Jeová, amanhã você querendo desistir de ser uma testemunha de Jeová, não existe retorno honroso para desistir de ser uma testemunha de Jeová. Por que não existe retorno honroso? Pelo seguinte, porque você batizou, uma vez você sendo batizado, você não pode desistir, porque aí os irmãos, eles passam a te desprezar. Uma vez eu citei com meu filho, eu falei assim, eu me sinto um cão leproso, pior do que um cão leproso, né? Ou um cão leproso, porque os irmãos não olhavam mais para mim, não me cumprimentavam, ele também, né? Isso por quê? Porque a senhora não era testemunha de Jeová ou porque a senhora era e deixou de ser? Deixei de ser, deixei de ser. Então, o seu filho foi, só para conhecer a história de vocês, o seu filho se converteu quando tinha 13 anos de idade? 13, você era um menino? Isso. Um dia eu estava voltando do mercado da feira, não lembro mais, e tinha um casal sorridente que estava batendo na porta. Eu estava chegando junto, fui atendê-los, e eles me perguntaram se eu sabia que só 144 mil iam para o céu. Eu achei aquela história muito estranha e, mesmo assim, dei atenção para aquele pessoal. E eles me convenceram que estava na Bíblia que só 144 mil iam para o céu. E eu fiquei entusiasmado e comecei a frequentar os lugares de reunião. Você é um dos 144 mil, né? Não exatamente. Bom, eu, se eu ouvisse essa história com 13 anos, ia direto entrar logo no... Pô, quero uma vaga nessa também, né? O fato é que eu fiquei entusiasmado e eu queria conhecer mais aquelas pessoas que pareciam conhecer tão bem a Bíblia, que conseguiam demonstrar aquilo que eles acreditavam. Que tinham a coragem de aparecer em todas as casas de pessoas de todas as religiões, defendendo as suas verdades. Uhum.
E esse envolvimento foi cada vez maior, até que chegou num ponto em que eu estava preparado para ser uma testemunha de Jeová. Eu estava batendo de casa em casa também e acreditando em cada uma daquelas coisas. Você ia todo dia na casa das pessoas e os seus estudos como é que estavam? Você continuava estudando ou não? Não, eu interrompi os meus estudos em 1980. Você tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos, por aí. Na época, a organização desincentivava uma educação de nível superior. Quem buscasse instrução de nível superior era mal visto pela congregação. Durante a década de 80 inteira, existiu essa orientação que aparecia nas revistas principais da Sociedade de Torre de Vigia, as revistas da Sentinela e Despertai, e também nos discursos que eram feitos no Salão do Reino. Por que não era bem visto fazer a escola? Porque estava próximo do fim dos tempos. Como é que é? Estava próximo do fim dos tempos, né? Assim eles diziam, os falsos Porque uma pessoa profetas. que estuda fica próxima do fim do... Não entendi. Não. É que... Nós estamos próximos do fim. Quem? Esse é o argumento, tá? Esse é o argumento. Nós estamos próximos da humanidade. Nós estamos próximos de uma batalha que está se aproximando. Essa batalha é chamada de Armagedon. Uma batalha em que Deus vai destruir todo mundo que não é testemunha de Jeová. Tá? Menos os 141 mil? Não. Os 144. Mais... 144. Peraí. 144. Os 144 mil, eles têm esperança celestial. Mas a testemunha de Jeová mediana não espera ir para o céu. Ela espera fazer parte de uma grande multidão de pessoas que vai viver num paraíso na Terra. A proposta que eles me fizeram era de viver nesse paraíso. Para viver no paraíso na Terra, era necessário que eu fosse uma das testemunhas de Jeová e que vivesse como uma das testemunhas de Jeová. E aí a senhora, como mãe, perdeu o seu filho nesse momento? Sim, ele era testemunha... Quando eu falei a ele que eu me sentia como que tivesse com a lepra, né? Um cão leproso, ele falou: mãe, a senhora é pior do que um cão leproso, porque o cão pegou a lepra sem querer. E a senhora pegou a lepra do pecado porque a senhora quis, porque saiu da organização. Por isso eu digo que a todos, antes de se decidir, antes de ser uma testemunha de Jeová, preste bem atenção, porque depois aí não pode mais sair. Sair, ninguém cumprimenta. Outra coisa, você fica ali... Ninguém nem cumprimenta? Não, ninguém mais pode cumprimentar. Você fica num círculo ali, só os irmãos e ninguém mais. Entende? Então, teus parentes você isola. Os teus amigos você passa a não ter mais amigos. Os teus amigos são os testemunhas de Jeová. Entendeu? Naquilo você se desatualiza do mundo, sai fora. E de repente, quando te podam, então você se sente apavorada. Eu me sentia frustrada. Até o meu próprio filho, houve o casamento dele, eu não pude participar da festinha que houve do casamento, porque eu estava desassociada. Quer dizer, quando fala desassociada, porque você tinha até ido lá para ver, tentou se vincular, tentou ver se gostava, mas daí viu que era uma... Não, eu fui dentro da igreja, mas eu não podia olhar para lado nenhum. Aqueles irmãos que eu amava tanto, né, e que a gente tem muita consideração, passa a amar aquelas pessoas, que a gente só vê eles, né? Então, a partir daquele momento, a gente não via mais, não podia olhar. Eu não podia olhar nem para um lado nem para outro, só em direção a ele. Depois, na hora que foi haver a festa, eu não pude participar daquela festa. E você percebia que isso era uma coisa distorcida? Quer dizer, quando você estava lá, você não sacava que você podia estar numa pior? Não, nenhuma testemunha de Jeová saca, porque senão ela sai fora da organização. Para a testemunha de Jeová, a organização é a verdade. Elas dizem que as suas crenças são a verdade que conduz à vida eterna. Elas dizem que ninguém pode se aproximar de Jeová, o Criador, exceto através da organização. Agora, o que te atraía tanto? Era a salvação. Quer dizer, o que atraía o jovem era, no caso, ser um dos eleitos e era ser um escolhido, vamos dizer. Eu entendia, como todas as testemunhas de Jeová entendem, que apenas os membros da organização são o povo de Jeová. Que apenas os membros da organização são aprovados por Deus. Eu queria ser aprovado por Deus, tá? Eu acreditava que era a verdade. E toda a testemunha de Jeová acredita que é a verdade. Essa que é a parte mais dolorosa da história. Silvia, uma característica de seita é os seus adeptos acharem que a verdade só está ali dentro daquela organização religiosa. Então isso acontece com quem? Acontece com muitos movimentos, não apenas com a testemunha de Jeová, acontece com a igreja mórmon, acontece com muitos outros movimentos. Mas você acha que a igreja mórmon é uma seita também? É também uma seita. Ah, é? É uma seita, inclusive, racista, uma seita que tem suas qualidades, como todas as religiões, todas as organizações religiosas,
elas têm, de certa forma, suas qualidades. Os Hare Krishnas têm as suas qualidades, mas nem por isso um jovem, por exemplo, deve entrar dentro do movimento Hare Krishna. A seita Moon também tem suas qualidades. Agora, nem por isso também uma mãe pode perder uma filha para uma seita como a seita do Reverendo Moon. E assim por diante, nós poderíamos aqui falar de tantos outros movimentos que nós não temos representantes aqui nessa tarde. Então, as seitas, elas exploram, como ele mencionou, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, elas vão de porta em porta oferecendo essas duas revistas. E quando elas, de certa forma, pregam por intermédio dessa revista, a mensagem é muito bonita. Só que uma característica da seita é esconder a verdade dos seus adeptos. Então, por exemplo, quando ele entrou na seita, não falaram nada para ele acerca de que o fim do mundo aconteceu não em 1975, não em 1925, 41. Foram várias datas que as Testemunhas de Jeová marcaram para o fim do mundo. Hoje, por exemplo, nós temos vários casos de crianças que estão morrendo ao redor do mundo por causa de uma proibição, como o caso da transfusão de sangue. Vimos recentemente o caso do menino Cleison, em Curitiba. Aqui em Catanduva, uma menina de 16 anos morreu, inclusive, porque os seus pais, por serem testemunhas de Jeová, não permitiram a transfusão de sangue. Transfusão de sangue. E nem transplante, né? Antigamente nem vacinar podia, né? Tomar vacina não podia antigamente. Hoje em dia, acho que eles hoje já liberaram. Então, por exemplo, porque o que sai numa revista dessa é a voz de Deus para a Testemunha de Jeová. Então, essa revista, ela sai com a aprovação de 12 homens essa em grupo. Essa revista fica com outras publicações, né? Quer dizer, não adianta a gente também aqui pegar a Testemunha de Jeová. Nós estamos falando aqui, quer dizer, no caso, porque começamos com essa história. Maria da Penha, você se sentiu enganada também? Você teve seus 2 filhos que estão aqui, nós temos uma família. Daqui para lá, só para os câmeras poderem identificar, a Maria da Penha, o marido e os 2 meninos, né? Que são os 2 filhos. Eu me senti da maneira, o que aconteceu comigo foi idêntico à situação dessa mãe. E fiquei em desespero com a denominação que tem o nome, para falar o nome? Pode falar. Igreja de Cristo. De Boston. Igreja de Cristo de Boston. Eu fiquei... De Boston é para dar uma credibilidade maior. Assim, Boston. Né? Porque é americano. E eu passei uma situação tremenda. Eu perdi meus 2 filhos, casada pela 2ª vez. Eu venho do espiritismo, eu fui um bandista, aquela mulher tremenda. E Deus, o Senhor Jesus me chamou através de uma grande dor. E ali eu tinha o meu lar todo nos pés do Senhor. Eu me tornei uma cantora evangélica e vendo o meu lar maravilhoso. E de repente entrou um que se diz que eles fazem os discípulos, o chefe deles lá, líder. E fez uma lavagem cerebral nos meus 2 rapazes que aqui está. Ele era batizado com o Espírito Santo, nós somos membros da Assembleia de Deus. Ele, na época, nós éramos do Evangelho Quadrangular, né? Que é pentecostal. E eles não tinham fé na cura, não tinham fé no batismo com o Espírito Santo. Meus filhos olhavam para mim e diziam como acontecia ali com ela. A senhora não tem, vocês têm que ir lá aceitar o nosso Deus, que a nossa seita é a verdadeira, primeira e única. Mas falava coisas que não posso falar aqui, coisas tenebrosas eles falavam para mim. Mas a senhora começou a perceber o quê? Que eles estavam, a senhora estava perdendo eles porque eles estavam indo para outra religião? Ou porque eles estavam realmente se afastando da vida familiar? Total, porque isso que tem da que vida ver. familiar. Você pode ter uma vida, sei lá, mudou de religião, mudou. Não era agora. pela mudança da religião. Você não perde um filho porque ele muda de religião. Você perde um filho porque, de repente, ele tem uma prática de vida diferente. Exato, não, mas eles praticavam a vida diferente. Eu não tinha meus filhos para almoçar, para jantar, não entrava mais com aquele amor em casa. O que não havia passou a haver brigas, ele chamar o pai que criou eles, o padrasto, a discussão bíblica e querer, sabe, com a pessoa idônea. Essa denominação, pelo tempo, eles procuram agir mais com jovens, exatamente com testemunho. Agora, só jovens. A senhora tem 7 filhos, né? Sou mãe de 7 filhos. Esses 2 meninos é que tiveram esse problema E para mim reconstituir novamente os meus filhos, e teve uma vez que ele queria sair, eu falei assim, mas não pode. Vocês hoje têm que ficar comigo. E era o meu André. Você uma vez não quis que ele fosse para a seita? Tranquei as portas. Falei, você hoje não vai sair, vai jantar com a mamãe, vai passar. Eu saio pela janela, eu moro no 7º andar, eu vou me jogar lá embaixo. Aquilo, eu pedi socorro à polícia. E o menino preso lá no quarto, não quer se jogar, se não fosse para a seita. Aí eu conversei com ele, meu filho, eu chorando em desespero. Aí
entrou algo de bom em mim, eu pensei assim, não, eu vou ter outra tática. Eu vou orar. Então eu comecei 7 dias de oração em meu lar. No primeiro dia que eu comecei... Ele preso do quarto? Não. Ele passou, foi liberado, passou. Aí eu comecei a usar outra tática, a tática da oração. Poder da oração. E o primeiro dia que eu comecei a oração, orar pelos meus filhos, falar com Deus que tocasse, né? Porque não havia mais condições, né? Eu estava vendo meus filhos, se dissesse para eles, mata teu pai e tua mãe, eles fariam. Verdade? Você sentia que eles estavam completamente fora de controle? O princípio, o princípio desse movimento... Como é que chama mesmo? Eu esqueci. Igreja de Cristo de Boston, né? A Igreja de Cristo de Boston. O princípio deles, como o Amado lembrou, é fazer um movimento verdadeiro. Como, na verdade, Testemunha de Jeová tem esse princípio e outras seitas, né? Quer fazer o quê? Que fazer a única... Só que aquele caminho é o único. É o único. É o único. E existe uma série de influências, né? Quer dizer, qualquer seita, qualquer igreja, não tem as pessoas lá por qualquer coisa. Quer dizer, existe alguma coisa que atrai as pessoas, na verdade. Qualquer igreja. O que te atraiu? Olha, uma das coisas que realmente me atraiu foi... Eu nunca vi tanto jovem dentro de uma igreja. Isso é uma coisa bacana, né? Quando você é jovem é legal, como se fosse um clube, né? Existe uma coisa, assim, como é a Igreja de Cristo de Boston, na verdade veio de fora, né? E dos Estados Unidos, e eles têm uma criatividade muito grande. Uma coisa que nós, né, saindo da fase de adolescente, a gente tem uma fragilidade, que é qualquer coisinha nova que nós vemos, nós vamos e pegamos pra gente, né? E de modo que a gente foi se infiltrando e eu tive que me batizar de novo, como minha mãe disse, eu era batizado. Você ficou com que nome daí? Não. Aí, batizado. Os evangélicos, eles são batizados nas águas, por imersão. Nessa seita, eu fui influenciado em saber que eu não era cristão, eu não era discípulo, então eu tinha que me batizar de novo, nas águas. E o que vocês acreditavam nessa ali? Vocês achavam o quê? Na verdade, o ponto era Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, vocês davam quanto para a igreja, por exemplo? O problema, Silvia, Silvia... Não, só para começar a entender. Era tudo. Não, porque o que eu quero entender aqui, porque eu acho que uma pessoa ter fé é uma coisa muito bonita. Qual é a exploração da seita, por exemplo? Qual é a exploração? Era tudo. Onde que eles estavam explorando a sua boa fé, da sua boa vontade? Onde é que eles te afastavam da família? Porque a gente fica achando que a gente não tem muita noção, porque nunca participou de um negócio desse, fica achando, não sabe Muitas pessoas vinham de longe, Silvia, por exemplo, Sorocaba, Campinas, eu conheço muitas pessoas que saíram de São Paulo para o Rio de Janeiro e largaram realmente as famílias, né? E por que largaram a família? Porque tinha que trabalhar para conseguir dinheiro? Porque, não exatamente dinheiro, Silvia, tinha que começar a igreja lá no Rio de Janeiro, né? Porque a seita, só ela é a verdadeira. Trabalhava para ele. Uma vez trabalha para ele. Trabalha para a igreja. Uma vez que eles creem assim, uma vez que eu creio assim, só esse movimento é o verdadeiro, então eu vou fazer tudo por ele. Sei. Quer dizer, então isso é uma coisa que acabava... Até brigar com a família, se for o caso. Acabava em casa, a gente não podia mais ler a Bíblia. Na verdade, ela não... Eu imaginava assim, eu pensava comigo, a minha mãe não é... Minha mãe é só uma religiosa, são fariseus, nós somos cristãos. Essa atitude a gente acabava passando em casa. E eu que falava isso pra gente, sim. E a coisa é o seguinte, ele foi curado quando tinha 12 anos de idade, de uma enfermidade nos 2 pulmões, já desenganado dos médicos, curado através de uma oração. E ele negou tudo, essa denominação fez ele não acreditar que não existia cura, não existe batismo. Mas ele não foi tratado por médico? O materialista aqui, nessas alturas, vai falar, escuta, o médico também resolve. Foi uma coisa assim, que voltou, eles negavam os próprios pais. E eu vi hora deles arrumar, teve um dia que ele queria ir embora, arrumar as malas para uma casa que eles têm num bairro aí de São Paulo, Vila Mariana, e ir embora para lá. Eu falei assim, não, de jeito nenhum. Você viu que você estava perdendo seu filho mesmo? Eu perdi de uma maneira que eu não estava num desespero. E os dois juntos? Os dois juntos. O outro ia junto? O André, ele ficava mais ainda... Fanático? Mais afanático. Comigo foi... Um momentinho. E ali, então, eu fiquei numa situação que eu cheguei a pedir socorro. Eu queria que alguns pastores... Eu pensei em pedir o padre, pastores, tudo para me ajudar. Mas não tinha condições, porque eu pensava assim, eu vou levar esse escândalo à palavra de Deus, e o meu nome como a serva de Deus, como uma cantora evangélica. Falei, não,
Deus Pai resolver isso. Só Ele pode resolver. E olha, Silvia, para a honra e para a glória do Senhor, no primeiro dia de oração em minha casa, eles chegavam, era 10 horas da noite, eles não aceitavam a oração. Se você chegasse a um católico ou qualquer, vem cá, vamos rezar, vamos orar por vocês, não aceitava. Eles pregavam. Queriam o quê? Não aceitavam. Vocês não rezavam nada? É só a oração Não, a deles gente... lá. Ah, é uma oração de vocês. Na oração deles lá. A gente também se reunia para orar e para falar com Deus, normal também, né? Mas só que o que realmente, no meu caso, particularmente me levou foi alguma coisa de uma carga de influências, de pessoas, ou seja, estimava com o propósito tudo aquilo ali. Ou seja, se eu... toda aquela coisa, aquela demonstração para realmente trazer, para influenciar, para trazer para ali, para aquele local, ou seja, para ter a gente ali dentro. Não uma coisa, tanto é um fato que Mas o que tinha, concretamente falando, o que tinha lá que atraía tanto? Era realmente Cantoria, era realmente a amizade mesmo que tinha. Porque uma coisa era verdade, as pessoas falavam entre si, a gente conversava, os nossos problemas se abria numa boa e se entendiam uns aos outros. Eu vou interromper um pouquinho aqui para os comerciais, mas só chamar a atenção de você que está em casa para o seguinte, quer dizer, essas novas seitas e religiões, ou até as velhas religiões, hoje estão vestindo uma nova roupa, especialmente no momento de crescimento de muitas outras igrejas e de uma recessão muito grande, né, que o Brasil está vivendo, de um problema de dinheiro muito grande, falta de dinheiro, as igrejas todas estão se preocupando em dar respostas, de certa maneira, às angústias e às dúvidas concretas que os jovens têm. Quer dizer, então vai discutir direto na veia, quer dizer, vai, sabe, como se fosse injeção na veia, não no bumbum, entendeu? Vai assim direto aonde o jovem está se sentindo mais inseguro. Porque você vive num país de recessão, então você quer saber respostas muito imediatas. Eu acho que essas igrejas todas estão se preocupando em fazer isso, por isso que estão conseguindo tantos adeptos e estão se multiplicando, assim, que nem é impressionante. Nós vamos começar para voltar para falar um pouco disso e para ver por que os jovens, obviamente, se sentem tão atraídos por isso, né? Aliás, nem tem que se perguntar muito, é fácil de entender, né? O jovem imediatista. A gente volta já já. Quantas vezes você já sofreu assim? Ai! E teve que passar por isso? Ui! Ou até mesmo isso. Será que não tem um jeito melhor de se depilar? Agora tem. Chegou Luvita, a luva depilatória que remove os pelos sem sujeiras, sem químicas e o mais importante, sem nenhuma dor. Veja como é simples. Basta colocar Luvita na mão e suavemente passar na perna fazendo esses movimentos circulares. E pronto. Veja como Luvita realmente remove os pelos. É isso mesmo. Com Luvita você se depila em qualquer lugar, na piscina ou até no escritório. Em poucos minutos você faz a depilação mais fácil e delicada que existe. E mais, você vai ficar irresistivelmente macia, porque Luvita também remove as células mortas. Imagine suas pernas mais suaves do que este lenço de seda. Luvita faz por você o que nenhum outro depilador faz. Remove todos aqueles terríveis pelinhos encravados tão difíceis de serem removidos. Ligue já para 011 1406 e faça seu pedido de um econômico kit com 3 práticas Luvitas. Econômico porque Luvita não é descartável. Após seu uso, basta limpá-la com um pano úmido e pronto. Sua Luvita ficará nova para ser usada muitas outras vezes. O que você está esperando? Ligue já para 011 1406 e receba um kit com 3 Luvitas por apenas 999 mil. Chega de sofrimento. Ligue já. Luvita. Um lançamento American Tops Eurotops. São João do Povo. Oferecimento Antártica, uma paixão nacional como futebol. Prefeitura Municipal de Parnamirim, Prefeitura Municipal de Touros e Prefeitura Municipal de Extremóis. Administração Domingos Xavier. A banda Marca Registrada está animando a festa da Esmeralda e esquentando esse forró gostoso da maior festa junina de Natal. O 14º aniversário da Esmeralda está sendo comemorado com muito aconchego e, é claro, com muita cerveja. São 500 caixas de cerveja que estão sendo consumidas por noite aqui na Esmeralda. Não podia ser diferente. A festa é muito forró. Vamos ver aqui como é que está o forró. Como é que está o forró aí, gente? Oi? Como é que está o forró aí? Tá igual. Fala aí, moleque. Tá ótimo, cada dia melhor. Tá gostando da Esmeralda? Tá ótimo, muito bom mesmo. Esse ano tá mais organizado que os outros anos. Você também tá achando? Vai, tô sim. Pois é, pessoal, o São João do Povo é a Potengi quem faz.
São João do Povo. Oferecimento Antártica, uma paixão nacional como futebol. Prefeitura Municipal de Parnamirim, Prefeitura Municipal de Touros e Prefeitura Municipal de Extremóis. Administração Domingos Xavier. Antártica, uma paixão nacional como São João. No São João você merece uma cerveja. São João você merece uma Antártica. São João você merece uma cerveja. São João você merece uma Antártica. No São João você merece uma Antártica. É melhor pra você. Fala se é. Semana Dalban no Salão dos Colchões. Colchão bordado solteiro, 1.980.000. Casal, 2.990.000. O Salão dos Colchões é a primeira loja especializada em produtos de qualidade. Revendedor autorizado dos famosos colchões American Flex. Aceitamos seu cheque para 15 de julho pelo preço de à vista ou pelo crediário em até 4 pagamentos. Salão dos Colchões. Rio Branco e Coronel Estevam com Alexandrina. Super Nescau. Mais vitaminas. Mais força e energia. Energia que dá gosto. Hoje falando, ouvindo histórias aqui de pessoas, de familiares, de religiosos, de pessoas que sentem que perderam seus filhos para a religião. Nós temos um depoimento aqui da dona Leopoldina Splendore. Pelo sobrenome você vai se lembrar de quem ela pode ser mãe, que é da Maristela Splendore, ex-mulher do Denner, e ela está aqui ao meu lado, dona Leopoldina. Inclusive eu queria aproveitar para mandar um abraço para o seu filho Afonso, que eu sei que assiste sempre a gente. Eu sei que a senhora nem contou que vinha aqui hoje, né? Ela que falou para ele que ia para o cabeleireiro. Então nós vamos ver que essa coisa de seita acontece inclusive com gente mais crescidinha, tá certo? A Maristela já tinha bem lá os seus 30 e poucos anos, imagino, quando ela entrou. Não? Não. Era mais jovem? Mais jovem. Fala com o microfone bem como eu mostrei para a senhora. Ela não tinha essa idade. Ela está lá há 14 anos, ela está com 44. Quer dizer, para fazer a conta, tinha uns 30 anos. 30 anos. Ah, tinha 30, quer dizer, não era uma menina adolescente como nós estávamos não vendo era. aqui. Ela era muito consciente do que estava fazendo. Ela se identificou muito com aquilo. Ela gostou, achou que aquilo era o que ela procurava. Porque, inclusive, ela era católica, apostólica romana, como toda eu. a família, né? Com a família, não é? Mas acontece que ela sentiu algum vazio por dentro e procurou, buscou. E encontrou um dia o livro, Mantra, que explica direitinho. E ela leu e gostou e se identificou. Mas, dona Leopoldina, não se sentiu ameaçada quando a sua filha, que era uma mulher de sociedade, casada com um costureiro, com 2 filhos, de repente largou tudo e foi morar numa casa que não tinha nada que ver, com todo mundo passando incenso, batendo sino, pedindo dinheiro na rua, quer dizer, aquele negócio, meu Deus do céu, né? Uma moça criei minha filha para outra coisa, de repente ela vai... Foi uma mudança muito radical mesmo. Mas acontece que o pior de tudo não foi isso que abalou a família. Abalou que ela tinha 2 filhos, né? Então ela renunciou aos filhos. E, então eles vieram para mim, eu que acabei de criar.
E isso para a senhora era uma coisa que era... Isso era muito doído. Era preocupação. É, né? muita preocupação. Mas agora ela é muito feliz. Se nós sentimos que ela está feliz, sentimos que também somos felizes por isso. Porque é uma religião muito boa, muito esclarecida, milenar. Mas é uma religião... Mas é muito rígida também, né? Não, eu soube que no Hare Krishna, vocês podem falar que estão aqui, pode falar. Não, eu posso falar. Que a gente ouve falar, né? Então vocês estão aqui para aproveitar para rebater. Eu, quando visitei minha filha nos Estados Unidos, em Miami, eu fiquei lá no templo 2 meses. Ela não está mais em templo aqui no Brasil, então? Não. Hoje ela não está, hoje ela está nos Estados Unidos. Mas eu gostei, eu fiscalizei, olhei bem, vi tudo aquilo e achei formidável, porque eles têm uma vida limpa, entendeu? Não tem mentira, não há mentira por trás de nada. Dona Leopoldina, ouvi falar que no Hare Krishna... Da colocação dela, porque inclusive esses rapazes, quando ficam na frente do mapping, por exemplo, nas principais praças, então eles dizem que são estudantes de filosofia. Eles dizem que inclusive estão divulgando, vendendo incensos, vendendo as revistinhas para ajudar crianças carentes. Também. Agora veja, as crianças carentes, deixa eu só colocar aqui, são porque os filhos dos Hare Krishnas. Não são aqueles menores abandonados lá na Praça da Sé. Não, eu acho que você viu pessoa errada. Então, eles não dizem exemplo, isso, não. Quando, por exemplo, o Hare Krishna vai oferecer o incenso e a revista, a finalidade é outra. A finalidade dele é angariar fundos para a seita. Não é de passar uma filosofia Não. No templo tem 1.001 criança. São crianças filhas dos Hare Krishna. São filhas dos Hare Krishna. Inclusive, uma coisa que muitas pessoas não sabem é que o Hare Krishna só faz sexo para procriação. Só, claro, porque eles acham que é animalesco. Bom, eu acho que proibido sentir qualquer tipo de prazer. O Hare Krishna não pode sentir prazer nenhum. Deixa eu dar licença, eu vou terminar. Você tem razão, eles não fazem, eles só fazem sexo para procriar. Porque eles acham que isso é animalesco. Fazer sexo por prazer. Por prazer. Então, eu acho isso até uma coisa maravilhosa. Né? Você não acha radical isso? Não acho radical, porque eu acho que eles, como eles rezam muito e estão sempre preparados para isso, eles não sentem necessidade nenhuma. Só um minutinho, só para esclarecer um pouco. Fala. Tira só a caneta do seu rosto, porque ou segura o microfone ou a caneta. Joaquim, meu nome. Já conheço ele. Joaquim de Andrade, já conheço ele. Cristão de pesquisa. Inclusive lá do MAP eu já tenho a oportunidade de ter conversado com ele. Na verdade, ele não conhece a essência, a origem desse conhecimento, né? O conhecimento védico se baseia na própria personalidade de Deus, que é Krishna, Deus. Deus apareceu nesse planeta. Esse é o Deus entendeu? do hinduísmo, tá? Só um minutinho. É o Deus do hinduísmo. Não vai então, explicar não é o que é a Deus, religião Hare Krishna. então tá. Vamos explicar Só como é que é para participar esclarecer. Só para esclarecer, então. Silvio, o que ele está querendo Primeiro, passar, não, só um minutinho. Só um minutinho. Primeiro tem que saber o que é seita, o que é religião, o que é religiosidade. Nós seguimos uma religião. Porque religião significa religar algo, religar ao Supremo. Não, só um minutinho, entendeu? Então, as pessoas estão, primeiro e outra, porque as pessoas estão confundindo a alma, que é a posição original de servir a Deus, com o corpo. Você não pode entender servir a Deus pensando que você é brasileiro, que você é esse corpo que mora no Brasil, que mora nos Estados Unidos, que é americano ou inglês. Porque isso é uma designação do corpo. É por causa dessas designações. Olha, você está discutindo religião, infelizmente, como eu disse, nós não vamos ter tempo para discutir religião, tá assim. Você está querendo expor como é que é a sua religião? Eu faço o programa inteiro onde eu sou sobre Hare Krishna. O que eu estou querendo entender é como é. Não, não vamos discutir a religião. Vamos discutir a prática do que significa essa religião dentro de uma história familiar. É esse o nosso programa hoje. É porque eu já conheço ele. Tudo bem, então vocês brigam fora daqui. Eu acho que mais também a atenção, eu acho que em todos os relatos aqui, é a questão da segregação social que essas seitas fazem. No sentido assim, as pessoas, como a própria dona Leonora colocou, a filha dela estava vazia, estava em busca de alguma coisa. Então ela se identificou com um grupo de pessoas que mas não foi a única religião que ela buscou. Ela buscou várias. Mas aí que ela tá, conforme nenhuma era verdadeira, da pessoa, ela vai se identificar com aquela crença, certo? E aí é que fica difícil, às vezes está saindo da própria seita, como a dona Creuza colocou,
Porque a seita tira a pessoa do convívio social de tal forma que o convívio social dela passa a ser as pessoas da seita, da religião. E é isso quando que é um ela sai da perigo na sua religião, o que ela opinião. Quer tem? dizer, ela fica isolada dentro de um grupo de Ela se pessoas que isola não tem da espírito realidade. crítico nenhum. Exatamente. Quer dizer, você vira qualquer parede que você olhar, todo mundo concorda com você. Quer dizer, não tem espírito crítico. Aí é que você Não pode... pode discordar da seita. E aí é que você Normalmente- pode estar numa trip errada, querendo falar por você, numa viagem errada, como foi daquele pessoal lá nos Estados Unidos, todo mundo cometeu suicídio, se matou ali, explodiu tudo, acabou a... Eu vou ter só, vocês estão vendo que eu tenho que interromper só um minutinho, vou voltar para o debate, porque temos informações do André Juste, da Bolsa de Valores, que hoje eles estão leiloando a Ultrafert. Então, essa é uma informação que é importante para todos nós. Vamos lá, o André. Ok, Silvia, foi suspenso no início da tarde o leilão de privatização da companhia Ultrafert. Ele foi suspenso temporariamente. O juiz Raudênio Costa, da 2ª Vara Federal, concedeu uma liminar atendendo um pedido do Ministério Público. O Ministério Público alega que o preço de avaliação mínima da Ultrafert, que é de cerca de 207 milhões de dólares, é irregular. Imediatamente após a decisão da Justiça, o BNDES tentou recorrer, mas por enquanto a gente não tem notícia e o clima de expectativa aqui na Bolsa de Valores do Rio. A Polícia Militar enviou aqui para a Praça 15 cerca de 80 homens para manter a segurança. Só que até agora o clima está bastante calmo, mesmo porque não existe nenhum manifestante, um manifestante sequer na porta da Bolsa de Valores do Rio. Nesse momento, Silvia, o presidente da Comissão de Desestatização, André Franco Montoro Filho, está dando uma coletiva e está explicando à imprensa o que o BNDES vai fazer para que o leilão da Ultrafert aconteça ainda hoje. Segue você, Silvia. Muito bem, nós seguimos então com o nosso debate aqui. Eu já tirei a palavra do senhor aqui de cima. Eu quero manifestar minha opinião e reagir à palavra da psicóloga, no sentido de que o cristianismo, ele não tira do mundo o ser humano. Pelo contrário, é evidente que o viver em comunidade nos integra a certas peculiaridades, a certos detalhes comuns de quem vive o mundo de uma igreja. Mas, na realidade, nós somos chamados a estarmos no mundo. Mas qual é a sua religião? Eu sou cristão, eu sou metodista, sou evangélico. Então, eu defendo a ideia de que, na realidade, o estar numa igreja é um privilégio que me prepara, que me faz capaz de estar ao mundo ajudando e levando a mensagem de paz Essa e é amor. coisa bonita. Só que, por exemplo, eu já tive algumas pessoas que trabalharam para mim, evangélicas, eu não vou nem dizer que é da sua religião, porque eu sei que os evangélicos subdividem em muitas... Perfeitamente. Né, que não podia cortar o cabelo, que não podia ver televisão, que não podia viver a vida do século 1993. Eram pessoas que tinham muito amor para dar, pessoas honestas, boas, bons princípios realmente, só que não adiantavam, eram pessoas um meio ET. Entendeu? Eram pessoas muito isoladas do contexto social onde elas viviam. Então também não dá pra gente achar que é normal. Pra você ter que fazer o bem, você tem que virar o teu cabelo até metade do joelho, não cortar o cabelo, não fazer coisas que não são normais. Eu concordo com a tua fala, mas são, como você disse, dividido, existem grupos, mas na realidade o conceito bíblico é de que nós somos sal e luz da terra. Ou seja, devemos estar no meio do mundo, junto ao povo, levando a mensagem de boas novas. Então por que tem que ficar vestido ou se deixar, por exemplo, não pode usar roupa normal, não pode usar calça comprida, não pode pôr tênis, não pode pôr maiô? Por que tem que ser assim? Exato, então? são os conflitos culturais que vêm inseridos nesses momentos. Mas, biblicamente falando, nós somos sal e luz da terra. A religião começa a dominar a sua vida. A religião não vem como um meio secundário para, por exemplo, você ter uma vida melhor, mas sim a religião domina a sua vida. A partir do momento que você não pode nem almoçar com a mãe, não pode cortar o cabelo, não pode assistir televisão. É perfeito, eu faço a diferença, né? Porque a sua religião, no caso, é diferente disso. Mas no caso o que do nós estamos aqui evangélico falando... metodista, nós não temos esse conceito. Bom, então certamente ninguém deve ter se perdido para a sua religião. Agora, para outras seitas que nós estamos falando aqui hoje, certamente sim. Né? Quando a pessoa se encontra, que preenche aquele vazio, seja religião, eu acho que foi o homem quem pôs. Nós temos que ouvir a palavra, ter fé. E a própria fé, a própria vida que a pessoa, quando ela se encontra, ela mesmo se modifica da maneira de ser, de tudo. Ela vai deixando. Você parece que se converteu mais velho e seus filhos os aprovam. A sua não conversão, aceitaram, né? não aceitaram de forma nenhuma. Você virou da Igreja Universal. Universal. É o Reino de Deus? É o Reino de Deus. É aquela do Edir Macedo? A senhora entrou nessa? Entrei nessa e olha... Paga o dízimo bonitinho, pago porque é bíblico. Olha, se Deus dá... A questão do dízimo, tudo se bem. Se Deus dá saúde e vida para nós, por que não
se é bíblico, se ele dá saúde para a gente ganhar, não é justo a gente contribuir. E com a nossa oferta também. Mas a senhora porque acredita... a Igreja Católica também, ela também cobra. E é uma das igrejas mais ricas. Cobra o dízimo também. Cobra o dízimo. Eu entrava numa igreja católica e saía vazia. Eu fui à igreja espírita também, olha, eu também saí à procura. E eu me encontrei na igreja Universal. E estou feliz. A minha vida de 4 anos para cá mudou assim maravilhosamente. Fazer uma correção, a Igreja Católica não cobra, é espontâneo, não tem recibo. Na igreja também é espontâneo. Ele não. Só que se você não pagar, a fé, o milagre não acontece. Não é dessa forma, não. De maneira nenhuma. Dá aquilo que você sente no coração. Na igreja, tanto que todas as denúncias são essas. Agora, você faz grandes manifestações de estádios, as mães preocupadas, veem seus filhos lá, todos ali pagando, muitas vezes dando dinheiro até que é muito difícil, sofrido, que sai de um orçamento bem apertadinho, né? Porque eles acreditam que vão estar pagando a cura, vão estar pagando o milagre, vão estar pagando a sua salvação. A senhora não acredita nisso, eu também não, mas muita gente acredita. Mas só para votar, eu acho que a conversa estava menos, para não ficar no conflito da religião, eu estou entendendo a conversa como o problema da família, primeiro, né? Como é que é a relação entre o pai e o filho, como é que isso acontece dentro da família. Eu entendi que a razão principal que eu estou vendo aqui, das pessoas saírem para alguma religião, para alguma seita, etc., é porque tinham algum problema em casa. Não, isso eu discordo com você. Então, absolutamente. Não concordo. Na minha família, não. Quer dizer, então continua. Absolutamente. A pessoa tem um vazio dentro dela que ela sai à procura para preencher. Não, nada de conflito. É o vazio que ela traz. Ela traz isso de nascença. E a gente tem aquele vazio, o tamanho de Cristo. E é preenchido. Olha, e eles vivem em comunidades excluídos porque eles têm um modo de vida diferente. Eles não comem carne, porque a carne, eu hoje concordo, o animal morre, ele começa a putrefar. E o peixe? Dá licença um pouquinho. Eles também não comem peixe. Animal. Eles também não comem peixe. De jeito nenhum. Eu não estou falando disso, eu estou falando de outra coisa. Eles não comem, ovo, porque o ovo traz o embrião da vida. Que também destrói, não pode comer. Então tem uma série de coisas. Tudo bem para quem é adulto, porque eu já sei de histórias de crianças também que não conseguem sentar, por exemplo, antes de algum tempo de idade, porque falta proteína animal. Então não é bem assim, tudo bem não comer carne nem pé. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Programa sobre esse assunto. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu passei o inverno em Nova York, em Miami, um inverno tremendo, e o templo lá é num hotel desativado, muito grande, na Avenida Collins. É todo mármore o chão. À noite, as crianças todas iam brincar ali, todas descalças, sem agasalho. Elas têm uma saúde, nunca ficaram resfriadas, nunca ficaram dor de garganta, como aqui no Brasil, bronquite, nada disso. Eu ficava boba, eu ficava aflita de ver as crianças dessa forma. Porque a alimentação sadia. Porque eles uma coisa é alimentação sadia, outra é uma alimentação radical. Porque você pega, não adianta dar risada. Isso aí eu estou falando uma verdade. É médico, quer dizer, você para se desenvolver, você tem que ter determinadas proteínas, entre elas a proteína animal. Né? Olha, gente, não vou discutir aqui alimentação, você nem terminou de falar, eu queria que você conclui rapidamente para chamar os comerciais. Só rapidinho. Então, rapidinho, eu quero dizer o seguinte. Eu só estranho quando a religião, a opção religiosa de fé, fica um conflito com a família. Quer dizer, você tem que optar por uma coisa ou outra. Isso eu acho estranho. Eu sou católico e não tive que falar, não, agora é a minha família ou a minha religião, né? Ou a renovação carismática. Será que o errado não era você? Porque você com o mundo... Eu não perdi a minha família, é isso que eu quero dizer. Não houve uma cisão. Ele não teve que separar da família para ser Quer dizer, pelo contrário, eu me aproximei mais da minha família. Mas você trouxe ela toda para a religião, Não fui eu. Eu fui atrás dos meus pais, até o inverso. Aliás, aconteceu meio junto com todo mundo. Então, eles eram católicos normais. Eram católicos, como eu, família católica. Mas aí você foi para a renovação carismática. Aliás, deixa eu mostrar aqui, a revista da Jornal Folha de São Paulo até colocou o Zé Mário na capa, olha aqui, O Milagre do Pão. Ex-ateu e aventureiro, o advogado José Mário Carneiro
é um dos líderes da renovação carismática católica, responsável pela multiplicação dos católicos no mundo, que é um novo movimento do catolicismo, né? Que acredita justamente em coisas, por exemplo, como o milagre do Espírito Santo, em práticas, inclusive, de religiosidade diferentes do que os católicos tradicionais, porque eles fazem mais cantos, eles envolvem mais os fiéis de forma que eles estejam... eu não sei, daí você vai poder dizer por que fazem isso, mas o fato é que exige do participante uma coisa mais ativa, tem que estar lá, cantar, participar, é diferente do catolicismo normal, né? É mais quente. Nós vamos, vocês estão vendo que eu tenho que chamar o comercial, não é a implicância pessoal, não, eu volto no minuto só. Utilidade doméstica, necessidade doméstica. Este faz vitaminas para os seus filhos. E este faz picadinha do vibrião colérico, antes que aquele ali vá fazer sopinha para quem ficar de cama. Novo purificador esterilizador Europa WS. A diferença entre utilidade e necessidade doméstica. Agora o resultado final do Papa Tudo. Acertou o papou. 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 28, 30, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 48, 49 e 50. E agora os números dos prêmios extras sorteados no cartão amarelo. 608.883, 388.115, 527.988, 721.109, 915.809, 803.692, 987.313, 76.222. Compreendo os homens, força bruta, dinheiro, poder. Pra quê? A cada dia o mundo se torna mais áspero e mais seco. Não é a força, é o toque. Não é o bruto, é o delicado. Para nós, mulheres, esse é o poder. O leite de aveia da Vene conserva a beleza natural da pele. Ah, se eles percebessem. O único leite hidratante com aveia até no nome. Não? Por favor, 500 gramas de presunto sadia? Tem do outro também, a senhora gostaria de ver? Deixa eu ver então. Pois não? Santa licença. A senhora gosta? Tá meio durinho, né? Eu prefiro sadia. Pois não. É claro. Nenhum outro é tão tênue e macio. Presunto só do melhor, só da Sadia. Produtos Arisco. Dá gosto ter arisco em casa. Informa o que vem aí na Bandeirantes. Neste domingo, a Rede Bandeirantes apresenta Luciano Pavarotti num concerto exclusivo no Central Park. No mês de julho, a Bandeirantes faz o Inverno Quente, direto de Campos do Jordão, com boletins informativos, dicas de lazer, competições e shows com Lobão, Ed Mota, Fernanda Abreu, Ivan Lins e Jorge Benjor. Dá gosto estar assim com Arisco. São produtos que vocês vão adorar. Eu e Arisco estamos assim, ó, juntinhos. Semana Dalban no Salão dos Colchões. Colchão bordado solteiro, 1.980.000. Casal, 2.990.000. O Salão dos Colchões é a primeira loja especializada em produtos de qualidade. Revendedor autorizado dos famosos colchões American Flex. Aceitamos seu cheque para 15 de julho pelo preço de à vista ou pelo crediário em até 4 pagamentos. Salão dos Colchões. Rio Branco e Coronel Estevam com Alexandrina. Carnes com gosto de carne é aqui. Inspecionadas em ambiente limpo e agradável pelo menor preço. Veja e compare. Center Carnes, próximo ao Machadão.
Eu nasci em 1943. Desde criança, eu gostava de comprar tecidos com a minha mãe nas casas Cardoso. O colorido dos tecidos e o bom atendimento dos vendedores me encantaram. Também pudera. O meu primeiro lençol, a roupa da primeira comunhão, o vestido dos meus 15 anos e até o enxoval do meu casamento foram comprados aqui. Há 50 anos, eu compartilho a minha alegria com o sucesso das casas Cardoso Tecidos, o centro da moda. A fantástica homenagem que o Quarteto em Si fez para o genial Chico Buarque no disco Chico em Si. O inesquecível Silvio César com os mestres Chico Buarque, Tom Jobim, Danilo Caymmi no disco Aos Mestres com Carinho. E as incríveis cantoras do rádio, com as músicas que marcaram a era de ouro do rádio. 3 fantásticos lançamentos que você não pode perder. Um lançamento Cid Disco Band. Superlotação atendendo ao pedido do povão. Volta ao Alberto Maranhão. Bastinha pra vocês e espanta na intimidade. Sábado, dia 26 às 9 da noite. Em última apresentação, no Alberto Maranhão. Não deixe de ir, não. Ingressos antecipados com desconto na bilheteria do teatro ou pelo fone 222-3669. O 2 em 1 que você não pode deixar de ver. Apoio... De volta, a discussão aqui tá criativa. Eu já acabei de descobrir que aquele Hare Krishna de branco tá pronto para casar porque tá todo de branco, o outro o outro é solteiro. Mas quem tá casado também casa, mas só transa para procriar, também não tem essa não. Daí nós estávamos discutindo justamente sobre isso, como é que seria a vida, né? Só tendo relações sexuais, no dia que você sabe que você tá fértil para procriar, né? Deixa eu chamar a Ana Mota, lá de Belo Horizonte. O que os mineiros estão achando da nossa conversa, Ana? Ô Silvia, a gente continua aqui na Praça 7 em Belo Horizonte e esse programa só está me dando certeza de uma coisa: religião, sexo e política não se discute. E agora há pouco você falou que não são só as pessoas novas que se convertem, né, para novas religiões. Eu estou aqui ao lado da dona Madalena de Souza, que ela se converteu da religião católica para a Igreja Universal do Reino de Deus depois dos 50 anos. Dona Madalena, por que a senhora resolveu fazer isso? É porque eu estava na igreja católica, não estava dando certo para mim, sabe? Aí eu estava com problema de barriga d'água, eu só estava virando água. Aí eu peguei o rende de aniversário, fui curada. O pastor, eu fui batizada lá, ele orou para mim e falou que Jesus ia me curar. Você acredita que foi na igreja que a senhora curou? É, graças a Deus. E estou muito alegre com Jesus, que Jesus me deu grande vitória. Não tem conforto não, mas eu tenho Jesus por mim, sabe? Ok, tem uma outra pessoa, que é a Ivone. A Ivone é da religião católica, né, Ivone? Você nunca pensou em trocar de religião? Olha, até hoje não. Mas se algum dia eu sentir que precisa, sem dúvida eu trocaria. Nosso assunto hoje é se você perdesse seu filho para a religião. Você tem filho? Eu tenho 2 filhos. Se eles resolvessem dedicar a uma religião e abdicar da família? Bom, isso aí é com eles, né? Desde que não prejudique a família e nem a eles, para mim, tanto faz. Se for bom para eles, será bom para mim. Ok, então. Agora tem uma outra pessoa que não tem religião nenhuma, que é o Renato. Renato, você nunca se interessou por religião? Não, já tive religiões e cheguei à conclusão que é tudo comércio. É pura picaretagem, sem exceção, tá? E inclusive, tem um dado interessante. Eu tive, algum tempo atrás, eu trabalhava com som, e fui fazer a cobertura de uma inauguração de uma igreja aqui na Grande Belo Horizonte. E chegando lá, o pastor era da Igreja do Evangelho Quadrangular, e a mulher dele missionária. Separaram, brigaram, e a mulher montou em frente ele a Igreja do Evangelho Triangular. Ele tinha o quadrangular e ela triangular. E um outro dado interessante me aconteceu na época da eleição presidencial. Eu passando pelo bairro de periferia aqui de Belo Horizonte,
tinha uma faixa de coisas dizendo o seguinte: não importa quem venha a ser o presidente da República, o importante é que só Jesus Cristo salva. Tanto é que importa que nós estamos vendo esse país aí do jeito que está, né? Ok, obrigado. Bom, Silvia, vocês viram aqui mais 3 opiniões sobre religião. Então, mais uma coisinha, antes que eu me esqueça, o Cadinho passou aqui pela praça agora, deixou um beijinho pra você que está indo hoje pra Vitória. Ok, Silvia? Então tá bom, tá recebido o beijinho aqui. Agora, quando eu ouço esses depoimentos, como daquela primeira entrevistada da Ana, eu fico muito preocupada, porque eu acho que, em função da crise econômica que o Brasil vive, a relação com Deus tem sido muito mais ditada, vamos dizer, pela emergência do cotidiano, para curar a dor de barriga, para pagar a conta no fim do mês, para o milagre da não sei o quê, do que pela religiosidade em si. Então, eu não sei se vocês concordam comigo, então eu fico vendo que cada vez mais parece que Deus está aí para ser médico, para ser dentista, para emprestar um dinheirinho no fim do mês, para fazer um milagre da prática do que pela religiosidade. E por isso que me estranham tantas religiões que ficam tão preocupados com essa coisa milagreira, sabe? Então o padre vai lá e fala, você vai estar curada. Por isso que eu acho que, né, reino de Deus, como é o poder da oração, viu? Poder da fé, da oração. Jesus é o médico dos médicos. Nós dependemos deles. Os médicos aqui na Terra também dependem deles. Pois é, mas então não é mais fácil Deus primeiro, e quando você tem problema de medicina, ir logo no médico, depois quando você está para morrer, fala com Deus para ver se... Sabe, eu acho que as distâncias estão sendo encurtadas, eu acho que acabou a religiosidade, não se... Você tem que reconhecer que a situação no Brasil é que a maior parte das pessoas que vivem, que são nossos compatriotas, eles não têm acesso ao médico, tá? E quando... Então vai na igreja para tentar... e também tem uma outra coisa. Certo, não? Tem outra coisa. Existe o médico também, o médico... Peraí. Olha, o assunto para quem é cristão, tá? Existe um precedente muito forte na Bíblia de pessoas que eram usadas por Deus para fazer milagres. O próprio Jesus, ele curou dezenas de pessoas aqui na Terra. É verdade, ainda Então, e isso foi um sinal muito forte para o início do cristianismo. Quando as pessoas deixam formas tradicionais de religião, porque estão sentindo falta de alguma coisa, às vezes essa alguma coisa não tem na casa delas, como disse ele. Às vezes até tem. O ser humano é um fenômeno religioso, tá? E ele procura satisfazer essas necessidades religiosas de alguma maneira. Tá certo. Agora, eu estou falando de uma outra coisa, que não das necessidades religiosas, mas das necessidades da vida, né? Ele tem necessidade também, ele se sente frustrado, ele se sente acabado, ele se sente pisado, ele se sente alguém que ganha um salário mínimo. Ele chega lá na igreja, então a mensagem que é passada é uma mensagem positiva, uma mensagem do tipo, você tem valor, você é importante para Deus e assim por diante. Mas escuta, uma pessoa nesse estado de carência, só para colocar a discussão, porque eu preciso ouvir, só vou falar, só para completar, porque eu não acho que seja por aí, mas uma pessoa nesse estado de carência, ela está absolutamente aberta para o charlatanismo, para o abuso sexual, inclusive, que nós temos uma religião aqui que nós vamos ouvir, que as pessoas se submetem a atividades sexuais que vocês não podem nem imaginar. Quer dizer, uma pessoa nessa situação, ela tem toda a boa fé do mundo e ela pode ser massa de manobra de qualquer fanático. É disso que nós estamos tratando aqui no programa hoje. É de ver que, de repente, um filho da gente com as melhores intenções, mas sendo vítima de uma situação econômica pior, de uma instabilidade, ele vai ser usado por um grupo de pessoas que, na verdade, está querendo dinheiro, porque a verdade é que você tem que concordar que a igreja está muito preocupada, e muitas igrejas estão preocupadas muito mais com a expansão do que com o cuidado dos seus fiéis. Elas estão querendo mais televisão, elas estão querendo mais dinheiro para comprar sei lá o quê, para as sedes, para expandir, do que preocupadas com a cabeça dos seus fiéis. Então é para se preocupar. Eu, se fosse mãe de um filho adolescente, estaria muito preocupada. Eu só queria defender uma verdade. Agora, tem 3 convidados que não falaram aqui. Eu ainda não falei nada também. Então a sua família já falou, né? Então, só uma palavrinha só. O que eu quero deixar bem claro é que todo esse fanatismo, Cristo está operando. E se a senhora der oportunidade, nós temos aqui casos verídicos para lhe provar de milagres mesmo, que a medicina disse não. Realmente. Não, tudo bem, eu não estou discutindo aqui o milagre de Deus. Eu estou discutindo aqui que é um absurdo um povo de 150 milhões de habitantes como o Brasil está indo, em vez de ir no médico, está entrando em seitas achando que essa é a solução dos seus problemas. Vamos só ouvir aqui as pessoas. Deixa eu ver, o senhor tem uma filha que perdeu para a religião também? De fato, Silvia, na bem verdade... Bem próximo ao microfone. Eu não a perdi ainda para a religião, mas eu estou até temeroso. Eu estou até temeroso. E a minha filha está na mesma igreja que aquela senhora disse lá, dos filhos dela, né? Só que, graças a Deus,
Graças a Deus, em casa existe uma harmonia perfeita entre minha filha e eu e a minha esposa, tudo bem. Só que nós não temos ela conosco. Quanto tempo sua filha está na seita? Está há 2 anos e 4 meses. Mas pode ter certeza que essa seita logo, logo vai separar sua filha, porque a seita exige fidelidade da sua filha à própria seita, não a vocês. Sim, então, sim. Porque o problema maior que eu acho aí é que ela substituiu a família dela, que é nosso, pela família dela lá na igreja agora. Esse que é o grave. Então, em primeiro lugar está aquela família e nós em segundo lugar. E qual é o problema daquela família? Porque... O problema é o seguinte, que aquela família exige total submissão aos líderes daquela igreja. E existe ali os discipulados e aqueles que discipulam, né? Tem toda uma hierarquia lá dentro também. Sim, existe toda uma hierarquia e um é dependente do outro, um é submisso ao outro. Na bem verdade, eles não são livres, eles são escravos um dos outros. E Jesus Cristo disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o cristão é livre, mas lá eles não são livres, são escravos. E você não diz, mostra isso para sua filha? Sim, nós procuramos mostrar. E ela não percebe isso? Não, porque praticamente ele sofre uma lavagem cerebral. Mas não existe lavagem cerebral. Mas o que é esse negócio de lavagem cerebral? Silvia, viu, Silvia? Não existe lavagem cerebral. Lavagem cerebral é uma doutrinação muito forte. É doutrinação forte, lavagem cerebral. Eles põem por terra toda aquela cultura religiosa que a pessoa tem até então. Quer dizer, igreja A, igreja B não tem mais valor nenhum. É só eles. E eles são os cristãos verdadeiros. Os demais são todos religiosos. É uma influência, na verdade, radical. Esse negócio de lavagem cerebral, não imaginem que alguém fique lá lavando a sua cabeça. Mas, na verdade, Silvio, é bom a deixar claro que influência... a lavagem cerebral não acontece, por exemplo, dentro da Igreja de Cristo de Boston. E é até bom esclarecer aqui para os nossos telespectadores que existem várias igrejas de Cristo. Agora, o problema é essa Igreja de Cristo de Boston. Aqui em São Paulo tem uma outra Igreja de Cristo na 9 de julho que não tem nada a ver com essa igreja. E o pessoal da Seita Moon, por exemplo, lá nós temos 2 moças, então, uma cada outra, mãe e filha aqui. Aí existem várias denúncias, eu não tenho como provar isso, denúncias de lavagem cerebral dentro da Seita Moon. Agora, por exemplo, quando uma jovem, como até a própria mãe dela aqui, passou 7 dias... É Sueli e Andréa. 7 dias assistindo vídeo direto ali da Seita Moon. Não é vídeo, não é vídeo. Você ouvindo não palestra? Não é vídeo, conversando, ouvindo palestra. Tomar a palavra dos outros. Peraí, deixa eu esclarecer. Eu estou falando, eu penso que você não pode interferir e falar pelas pessoas. Você não tem esse direito de Eu já participei, inclusive, mas ele está aqui como especialista. A senhora está como convidada aqui da plateia. Então, inclusive, eu já participei de seminário dentro da Seita Moon, porque a gente tem que entrar dentro da seita para poder saber o que acontece ali dentro, para entender a cabeça de uma pessoa que está lá dentro. Vamos só atualizar quem está em casa, só para saber o caso aqui. Nós temos 2 moças, que é a Sueli e a Andréa, a Sueli, mãe da Andréa, tá certo? Só um minutinho. Calma. Eu queria concluir. Calma, não, todo mundo está ficando nervoso sem precisar. Não, eu não estou nervoso, queria concluir, não, tão somente. Não, já concluiu, só a gente está falando já de uma outra, só vai poder falar quando quiser, já com o microfone na mão. Só um segundinho, o senhor me interrompeu aqui, só para o povo conhecer quem são as 2 moças, aliás, bonitas, simpáticas, estão aguentando firme aí a vez delas falar, e elas são mãe e filha. Aconteceu que a menina, que é a filha, quando tinha quantos anos? 14 anos, resolveu um belo dia, virou para mim e falou, olha mãe, eu estou noutra e eu vou morar com o pessoal da Seita Moon. Nós tínhamos E aí você foi contra, é que agora você também já faz parte da seita. Não, então não faço parte, não. De certa maneira, não. Eu não faço parte, não. Eu não faço parte. Eu fiz o seminário para entender, porque eu fiquei desesperada, apavorada. Deixa ela falar. Fiquei desesperada, apavorada, porque o que se ouvia falar, Seita Moon, nossa, quer dizer, lavagem cerebral, aquele tipo de coisa. Eu falei, puxa vida. O próprio reverendo Moon ficou preso 4 anos nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, todas as entidades sedes da Seita Moon foram destruídas porque provou-se... Em 80 e 81 provou-se pela polícia de que havia abuso de boa-fé e charlatanismo. Isso aí foi várias calúnias que foram feitas. Só para identificar, o pessoal que está na última fila é todo da Seita Moon, porque o público em casa não sabe do que vocês são. Então, só para o pessoal saber. O que ocorre é que hoje o reverendo Moon está fazendo uma grande mudança a nível mundial buscando a paz. Nesse momento, ele e a esposa dele estão falando em Miami, nos Estados Unidos. Ou seja, ele está proclamando a sua posição messiânica.
messiânica, ou seja, de salvador da humanidade. Veja só, a gente acredita nisso. Seita, Silvia. O nome da igreja não é Seita Mu, é Igreja da Unificação. Vocês mudaram o nosso pra disfarçar, objetivo, né? é a Igreja da Unificação. Esse é o nome, é uma igreja, ela Vamos falar a verdade, vocês mudaram para disfarçar, porque todo mundo sabia que Seita Mu era uma coisa fanática, quando foi preso. Não pagava imposto. Perseguição. O pessoal colocou Seita Mu, o Fantástico colocou... Não, quando a polícia mostrou que ele não pagava imposto. Silvia, não deixaram a gente falar naquela época. Mas a empresa nos calou completamente. Espera um pouquinho. O que ocorre? Então não vamos nem falar daquela época, que agora é outra época, e até me estranha que vocês, jovens, inteligentes, saudáveis, não questionem onde estão. Nós apoiamos todas as igrejas. Então tá bom, deixa eu só ouvir as duas aí. Não, só um minutinho, você também está querendo ocupar espaço demais. Vamos deixar só ele falar. Então, deixa eu contar como aconteceu. Você tinha... Quando eu conheci o movimento, eu tinha 14 anos. Eu não conhecia. Um colega meu, né, ele conheceu e ele era envolvido com problemas, ele droga? Não, droga não. Problema de família, pai muito mente fechada. E também desse tipo de coisa. Então, ele conheceu a igreja e mudou a atitude dele. Então, ele falou, pronto, fez lavagem cerebral, né? Ele estava diferente, porque ele não fazia mais as bagunças que ele fazia, não andava mais com as pessoas que ele andava. Então, aí passou muito tempo, a gente perseguiu, a gente foi buscar ele lá, e a gente achava esquisito. Eu, né, não conhecia, né? E criticava mesmo sem saber. É a posição de todo mundo. Com todo o escândalo que aconteceu, é a posição de todo mundo. Então, uma vez ele foi em casa e convidou a gente para conhecer, né? Eu e minha mãe, minhas irmãs. E você foi junto? Foi, porque tinha medo e não queria deixar a gente sozinha. O que ele colocou foi o seguinte: vocês sempre falaram, né? Sempre criticaram, sempre falaram de lavagem cerebral, mas nunca foram conhecer. Então a gente foi conhecer. Ficou uma semana vendo o vídeo lá? Não. Nós fomos assistindo palestras, né? Nós assistimos uma pequena palestra no dia, né, tal. Aí ela gostou, ele a convidou para fazer o seminário. Ela foi sozinha. Fez o seminário de 7 dias. 7 dias. Fez o seminário de 7 dias. Mas vai me desculpar, realmente tem mais seminário, não apenas 7 palestra de teologia. 120 dias. Mas o que fala é 7 dias. Mas o seminário de 7 dias é sobre a Bíblia. Eles explicam sobre toda o ponto de vista deles, né? Exatamente. A lavagem cerebral é isso, a maneira como você... Que Jesus, por exemplo, que Jesus falhou na sua missão. Agora, até aí tudo bem, o problema não é esse. Cada um escolhe a religião que dogmas. Discute, fica internado o tempo que quiser, não é esse o problema. A gente está aqui para dizer como que é a vivência na Igreja de Unificação. Nós temos, inclusive, a filha aqui de moço que está ficando nervoso, precisa até rezar para se acalmar, tá certo que virou freira normal. Freira. Ela tá... Espera um minutinho, bem. Ela tá desde novembro do ano passado, dezembro do ano passado, fora de casa. E ninguém tá falando nada. É a igreja católica, freira, vai ser freira numa noviça. E como tá certo? Mas tudo bem. Mas eu tô querendo dizer o seguinte: o problema é o que se obriga a estes seguidores. São os pais. Se puder fazer silêncio em cima, eu agradeço, por favor, viu? Um minutinho de silêncio que me atrapalha. Se as pessoas perdem seus filhos, é disso que nós estamos tratando aqui, é como é que certos familiares veem seus filhos se desgarrar, vamos dizer, do controle deles e vamos dizer, de um espírito crítico lato sensu da sociedade, da comunidade. Então, você não sente, eu acho que até o seu depoimento hoje ele fica enfraquecido, desculpa falar, Felipe, porque você concorda com o que a sua filha está fazendo na vida dela hoje, quer dizer, ela é desde os 14 anos. Concordo, entre aspas, por quê? Presta atenção, eu fui para a igreja, fiz o seminário, porque ele tem um princípio jovem, o que o jovem está buscando hoje é isso, ele quer se apegar a alguma coisa para ele acreditar, porque o princípio deles não drogas, eles dão N cursos, a pessoa estuda, a pessoa tem um sexo, que como eles dizem, a igreja Hare Krishna não tem sexo. O jovem não pensa, ele não tem tempo para pensar em sexo, porque o tempo dele é todo ocupado com coisas proveitosas, tipo, então eu participei, eu fui para a igreja, eu não sou membro da igreja, não faço parte da igreja, fui super contra mais. Minha filha estava super empenhada, eu falei, vou participar, vou. E você não sente que perdeu sua filha? Quando ela quis morar fora de casa com 14 anos, você não acha que perdeu? Não, com 14 anos ela não foi. Não, mas você não deixou? Não deixei. Mas se bobeasse, ela teria ido. Ela foi.
Ela foi, ficou um tempo na igreja, eu trouxe de volta. Eu falei, normal. Sabe que na família ninguém saiu de casa, nunca ouvi isso na minha geração. Eu acho que esse negócio de você é imposto, não é assim, sabe? Lavagem cerebral não existe. A gente procura uma coisa e quando não dá mais, a gente volta e pronto. Não isso existe se tiver isso. condições de Ela voltou para casa, né? Ela voltou para casa, ficou em casa um tempo, estudou normal, ela continua estudando. Aí só que em casa ela é uma pessoa mais, sabe, eles têm N atividades, é grupo de jovens, ela faz curso de inglês, ela estuda na igreja. Então o caminho dela é aquele. Eu fui, achei que perdi minha filha assim. Para a igreja, tá? Nessa parte eu não gosto, gostaria que ela estivesse comigo e nos finais de semana eu fosse para a igreja. Mas ela faz como, então? Ela parou de estudar, não? Não, ela continua estudando. Aonde? Continua estudando. Não, ela estuda fora da igreja. Ginásio, primário, não, ela está colégio? fazendo cursinho. Cursinho? Cursinho para faculdade. Normalmente o que acontece, a seita coloca o adepto para vender bloquinhos como esse, flores e muitas outras coisas. Agora, é claro, a seita tem interesse, por exemplo, de colocar os jovens em tudo quanto é lugar. Então, ela vai fazer um curso de inglês para o interesse próprio da seita. Ela vai fazer um curso de datilografia, a seita vai pagar esse curso para o interesse próprio da seita. Agora, como eu falei, as seitas, elas tiram o adepto do convívio familiar. E pode ter certeza, Silvia, isso não é verdade. Quanto a seita a Igreja Reverendo Moon. Não é verdade, porque o Reverendo Moon, a base do nosso movimento é fortalecer as famílias. Ou seja, a pessoa vai viver na igreja, que é um seminário, lá ela vive uma vida de padre e as moças uma vida como freira. Não tem tipo, nenhum relacionamento realmente à vida religiosa. Depois de uma certa idade, a pessoa ela se casa. Ou seja, por exemplo, ano passado, em 92, o Reverendo Moon fez um casamento para 30 mil casais. Não, o Reverendo Moon é quem escolhe. Eu deixo, porque se eu acredito que ele é o Messias, eu acredito que Deus, através dele, vai escolher essa pessoa para mim. Minha esposa, ela é malasiana. Eu acho. Sério, você é um menino inteligente, bem falando. Você acha normal? Olha, Silvia, para o mundo secular hoje não é normal. Lá nos Estados Unidos, em Miami, escolher... Não, foi na Coreia. Foi na Coreia em 92, o Reverendo Moon fez um casamento para 30 mil casais. Aqui, ó, tem várias pessoas que se casaram. O número de adeptos no Brasil, nesse senão não vão conseguir casar-se. Olha, por exemplo... Tem que conseguir o número de adeptos? Eu gostaria de falar um pouquinho, isso também é verdade. Eu trabalho aqui em Santo Amaro, gente. Escolher a esposa. Você tem que falar, olha, eu trabalho aqui em Santo Amaro com mais de umas 500 famílias nas suas casas, normalmente. Famílias inteiras, jovens, pais, sem um problema desse. Eu também me casei em 82, em Nova York, e fui indicado por Reverendo Moon. Tenho 3 filhos maravilhosos e realmente é o caminho que a gente vê. Agora, a gente falar, talvez você diga, isso é verdade? Vão lá, analise lá de dentro, verifique para saber se é verdade ou não. Vocês têm pouca chance de debater a religião de vocês, porque eu acho que estão lá entre vocês, pois é. Nunca tivemos. Hoje é com prazer que estamos aqui. Para uma pessoa normal, quer dizer, uma pessoa que vive a vida normal, não é normal que não existe ninguém normal, mas para as pessoas que vivem uma vida... É verdade, não existe normalidade. Observar que você abre mão do seu direito de escolha, da sua esposa, da mulher com quem você vai se deitar, é uma coisa que chama muita atenção. Mas, Silvia, o pessoal hoje... Você está abrindo mão da sua... Escolhe, você vê a quantidade de divórcio. Na nossa casa não tem divórcio. Não tem divórcio. No nosso caso não tem, procura ver. Mas você vai ser infeliz pra sempre. Não, eu sou feliz. Silvia, eu tô reapaixonado. Olha, conheci minha esposa 3 dias e me casei. Depois 3 dias ela foi embora. E tô apaixonado. É lógico, não vive porque com ela. Por Deus. Não vive com ela, fica porque fácil. É por Deus. Tá aqui, por favor, se puder cortar pra mim aqui um minutinho, obrigada. Olha, vamos chamar o André Justo do Rio de Janeiro. Você pede pro... Ok, Silvia, a juíza Julieta Luns, presidente do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, acabou de cassar a liminar que suspendia, a liminar da 2ª Vara da Justiça Federal aqui do Rio, que suspendia o leilão de privatização da Ultrafest. Agora há pouco chegou aqui a Bolsa de Valores do Rio, um oficial de justiça entregando a ordem da juíza para que o leilão seja realizado. E de acordo com a assessoria de comunicação da Bolsa de Valores do Rio, o leilão de privatização da Ultrafest vai acontecer dentro de mais alguns minutos. É com você, Silvia. Bom, gente, a coisa tá agitada aqui, mas nós vamos para os comerciais, nós vamos ouvir aqui, tem uma moça também que vai fazer o depoimento. Essa igreja sua, tem muita vontade de ouvir, saber como é que é dentro? Ex-igreja, né? Eu fui participante, né? Meninos de Deus. Meninos de Deus. Rola um sexo danado lá, parece que a coisa faz parte da purificação, parece que o encontro de Deus... É bem o contrário, né, dos Hare Krishnas, que só fazem sexo para procriação. Lá eles acham que é uma expressão maior de amor, então você deve fazer sexo com todos os membros da seita, né? Olha, eu acho que tem um monte de gente que eu preciso avisar dessa religião, vou querer participar. Nós vamos para os comerciais. Eu vou saber mais um minuto, só a gente ouve aqui como é que é essa seita, já.
uma coisa. Por que certas pessoas são bem-sucedidas no trabalho e nos seus estudos e outras não? Talento? Dedicação? Certamente. Mas o mais importante é a informação. E para você se informar, se atualizar, requer muito tempo. E se você tem algum problema com o seu tempo, está na hora de conhecer o curso de leitura dinâmica e compreensão automática da Cybernetic Learning Systems. Já utilizado por milhares de pessoas na Europa, nos Estados Unidos, ele foi elaborado por um grupo de cientistas e professores norte-americanos. Garante uma leitura no mínimo 5 vezes mais rápida. Isso quer dizer que ao invés de você ler 300 palavras por minuto, você passará a ler no mínimo 1.500 palavras por minuto. Isso é possível porque ao invés de você ler na velocidade da fala, passa a ler na velocidade da imagem. Quer ver uma coisa? Tenho certeza que você não teve problema algum para identificar essas placas, não é mesmo? Porque a capacidade visual todo mundo tem. Você já tem também. Basta praticar. E através do curso, você precisa de apenas 30 minutos diários do seu tempo durante 8 semanas. E se além de tudo isso você tem problemas com a sua memória, nós temos também o curso de memorização. São 12 lições e você aprende técnicas fantásticas para memorizar textos, números, nomes, datas, o que for necessário para o seu dia a dia. Ambos são compostos por 6 fitas cassete, 2 manuais cada curso e acompanha certificados de conclusão. Além dos adultos, a leitura dinâmica também pode ser praticada por crianças a partir de 12 anos. Ligue já, 572-9333, 572-9333. E na compra dos 2 cursos, você recebe esta maleta 007. Portanto, não perca mais o seu tempo. Ligue para nós. Copa América, cobertura total da Bandeirantes. Nesta quinta, 9h30 da noite, direto de Cuenca, no Equador, o segundo tempo de Chile e Peru. E logo após, às 10h30 da noite, Brasil e Paraguai. Vamos todos torcer por uma vitória da nossa seleção, ao vivo, com Silvio Luiz. Copa América de Futebol, na Bandeirantes, o canal do esporte. Oferecimento Antártica. Uma paixão nacional como futebol. CDB Azul Premiável. Você tem um dos melhores rendimentos do mercado e ainda concorre a prêmios. Mille Electronic. Popular são os outros. Gillette Sensor, a revolução do seu barbear. E Seguro SOS Residência BCN. Uma paixão nacional convida você para a 20ª Grande Vaquejada de Angicos, nos dias 25 e 26 de junho. Não percam. Apoio Antártica, uma paixão nacional. Rei dos Colchões da maior promoção. Não durma no ponto, aproveite a ocasião. Você agora tem conforto de novo. Uma mais 2 sem juros, só no Rei dos Colchões. Você compra no precinho de fábrica e ainda pode pagar com qualquer cartão. E não esqueça, quem fabrica, vende mais barato. Só no Rei dos Colchões. O Rei dos Colchões. Lojas em todas as direções. A fantástica homenagem que o Quarteto em Si fez para o genial Chico Buarque no disco Chico em Si. O inesquecível Silvio César com os mestres Chico Buarque, Tom Jobim, Danilo Caymmi no disco Aos Mestres com Carinho. E as incríveis cantoras do rádio, com as músicas que marcaram a era de ouro do rádio. 3 fantásticos lançamentos que você não pode perder. Um lançamento Cid Disco Band. O que muda no comportamento dos jovens quando seus pais se separam? Os pais devem manter um relacionamento desgastado por conta dos filhos? Seria essa a melhor solução? Canal Jovem desta semana vai debater o tema Filhos de Pais Separados e traz para o estúdio gente que vive, viveu e entende do assunto. Espero você sexta-feira às 5 da tarde ao vivo aqui no Canal Jovem. Oferecimento Clorofila, o presente do seu dia a dia. Hiper Deodoro Lagoa Center e Natal Shopping Center. Se não for Ciclo Shopping, esqueça. Cucine Natal é Hipócrates, a equipe que mais aprova. Moda K, a pronta entrega que fabrica. TV
Lugares do Brasil onde mais se ventila, não só ventila as ideias religiosas dos católicos, porque lá tem a igreja, a maior igreja da cidade de São Paulo, mas também porque é um leilão, né, um verdadeiro bazar da fé, a Praça da Sé. Praça da Sé, você tem cada meio metro que você anda, tem alguém em cima de um banquinho vendendo ou incenso ou vendendo a palavra de Deus, cada um à sua maneira, tá certo? Tem sempre lá, é um bazarzão da fé mesmo, e o Paulo Cardoso só podia estar lá. Rapidinho, Paulo. Bom, Silvio, e como o tema aqui é sempre esse, né, a Praça da Sé, olha só o que tem de gente aqui, a praça está lotada, todo mundo prestando muita, mas muita atenção no programa de hoje, e o que vai sair de debate daqui depois desse programa, você não acredita, já tem agora, você imagina depois do programa. Você já perdeu alguém para a religião, não? Minha avó, eu fui para ser testemunha de Jeová e levei a minha avó para lá, que hoje não me considera nem mais como neto dela, porque eu não pertenço mais àquela organização. Por quê? Você sai da organização, já não pertence mais, nem como parente? Como é que é isso? Isso, você é desassociado e por ser desassociado, o seu melhor amigo torna-se seu pior inimigo, porque nem um oi ele pode falar mais para você. Até a sua avó? Até minha avó, ela não me considera mais como neto. O que você acha disso? Isso é uma lavagem cerebral. Concorda que existe essa lavagem cerebral? Concordo. Eu pertenci 6 anos à seita e estava disposto a deixar a minha filha mais velha, que nasceu 6 anos atrás, a morrer por causa de uma transfusão de sangue. Só não morreu porque, graças a Jeová, não foi preciso de fazer essa transfusão de sangue. Porque, do contrário, eu estava disposto a deixar ela morrer. Agora, quando você falou de religião, meninos de Deus aí, todo mundo aqui, todo mundo, vem cá a senhora aqui. O que você acha dessa religião que vou ter que fazer sexo, muito sexo, para estar mais perto de Deus? Eu acho horrível isso aí, porque precisa ver se nesse meio não existe muita doença também. Outro detalhe, quem é o pai da criança quando a mulher fica grávida? Vocês acham que, do modo geral, vamos ver rapidinho aqui, o que vocês acham? Quem gostaria de entrar na religião, meninos de Deus? Ô, Paulo, hein? Aumenta o volume aqui da caixa que eu não estou ouvindo. Assim. A resposta que ela deu aqui, que o pai são todos são pais. Porque lá é assim, todas as moças são mães de todas as crianças e todos os rapazes são pais de todas as crianças, visto que eles têm esse tipo de relacionamento, né? Então eles começam assim, eles distribuem pôsteres, vendem fitas cassetes, né, do tipo dessa daqui, em aeroportos, supermercados, rodoviárias. Já você vai contar mais. Eu sei que você fitas de fita, tudo, mas deixa eu só devolver a palavra pro Paulo, que senão dá confusão. Vai lá, Paulo, só para terminar aí. E você, o que você acha dessa religião, meninos de Deus? Fazer muito sexo para chegar mais perto de Deus, de Cristo? Acho super errado. Isso é fora do comum. É uma prostituição isso daí. E você? Também não acho bom, não. E você, o que você acha? Super errado, realmente. Super errado? Não tem nada a ver. E você? Super errado. A palavra de Deus condena até isso aí. Isso é antibíblico. E o senhor, o que acha disso? Eu acho que está havendo um equívoco muito grande com relação à religião. A religião verdadeira, transmitida através das igrejas primitivas, era exatamente a seguinte: a pureza, a dignidade, um dos princípios básicos para exercer a igreja primitiva cristã era exatamente esse: ser esposo de uma só mulher. Esse negócio de sexo em grupo, um monte de gente. Absolutamente, mas nem pensar. Ô, Paulo. Nem pensar, viu, Silvio? Deixa eu ouvir então com a Ângela como é que era essa história mesmo. Como é que era, Ângela? Então, eles são conhecidos como meninos de Deus ou família do amor, né? Então, o que acontece? Eles acham que a expressão máxima de Deus é quando você se une com uma outra pessoa fisicamente, ou seja, através de uma relação sexual. E não somente isso, o que é um absurdo mesmo é que você é coagido a não aceitar a sua família. Porque eles usam a Bíblia, então eles dizem assim, que Jesus disse que para você segui-lo, que você não teria um amor maior se você deixasse seu pai, sua mãe, seus filhos, seus amigos. Se o problema fosse só se relacionar então, homem em cima com mulher, disso, vai lá. Agora, diz que tem crianças no meio. Sim, exatamente. Então, tem em cima, lesbianismo, tem homossexualismo. Em cima disso, Silvia, uma mistura toda ali, eles
distribuem a literatura deles, o que eles acham que é certo. Então, eles partem do princípio de que, como... Eles usam versículos bíblicos, né? Do tipo, se você conhece Jesus, você é verdadeiramente livre. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse posso todas as coisas me são lícitas, todas as coisas são puras. Então, eles caem nesse absurdo. Partindo também de que... É verdade que tem crianças que participam de atos sexuais também? Sim, porque eles dizem assim que nas grandes cidades, né? A maior parte da população é pobre e vive numa casa pequena, muitas vezes dormem muitas pessoas num só quarto, e as crianças veem os pais tendo relações sexuais, mas sem instrução, sem educação nenhuma. E lá não, as crianças já desde pequenos, eles já são educados, preparados para aceitar isso. Então eles praticam sim sexo na frente das crianças. E as crianças acham normal? E as crianças aceitam isso normalmente. No caso, uma pessoa, só que é assim, eles se relacionam com quem eles acham que devem se relacionar, com quem é conveniente. Sim. E também, quando eles saem nas ruas para vender as fitas cassetes, fitas de vídeo e pôsteres, eles dizem assim que eles são uma comunidade cristã, que eles têm muitas crianças, só que essas crianças são deles mesmos. E eles não trabalham, eles vivem de doações, de coisas gostoso assim. Ficar lá no meio? Porque eu não morei com eles, né? Você tá? já imaginou? Uma coisa é você morar ali, tem que fazer tempo o dia inteiro para estar com Deus? Oi? Quanto tempo você fez parte? Já imaginou? 3 anos. 3 anos? Para você descobrir que... Não, acontece de repente, no momento... Quando você conhece uma seita, uma nova religião, logo de cara, principalmente uma que tem assim uma filosofia bem oculta, eles não vão logo de cara dizer para você nos primeiros 6 meses, no primeiro ano, que eles realmente praticam lá dentro. Você só vem a saber depois quando você tem muito contato, porque senão seria desmascarado logo de cara e a coisa não iria tão longe como foi até hoje. Por exemplo, certo? Então, a partir do momento que você descobre o erro, você sai fora. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Você quer falar sobre isso? Eu fui menino de Deus por um tempo também. Também? E um dos absurdos maiores é o seguinte: você tem que deixar a família. E a família é um projeto bíblico, um projeto de Deus, um projeto do cristianismo. Você deixa a família, mas a família tem que te sustentar lá dentro. Então é um absurdo, quer dizer, você diz não aos pais, mas eles têm que continuar te sustentando. Sim. E Agora, isso vai na religião católica, contra você não continua sustentando a sua filha que virou freira também? Não necessariamente. Não necessariamente. Elas são autossuficientes financeiramente. As freirinhas. Porque elas mantêm escolas que arrecadam uma mensalidade até razoável. Eu quero dizer o seguinte: eu perdi minha filha para a religião, ela é postulante à congregação das filhas de Nossa Senhora do Monte Calvário. Eu estou muito feliz com isso. Por que você está lendo aí? Você não sabe de Não, cor ainda a congregação? Eu estou tomando contato pela primeira vez e é meio difícil decorar, porque são muitos nomes. Sim. Inclusive é uma religião que se baseia na vida e na obra de Virginia Centurione Bracelli, uma nobre italiana que dedicou a vida toda a... E você se sente feliz com isso? Eu me sinto feliz e gostaria de parafrasear o nosso glorioso mártir da independência e dizer: se 10 filhas eu tivesse, 10 filhas eu mandaria para os conventos do Brasil, porque lá elas vão aprender a serem úteis à humanidade. E quero dizer só uma coisinha. Nossa, ficou fanático pela coisa, hein? Por que você não entra você como religião? Silvia, uma coisinha só. Porque não precisa dar a filha, vai você, então. Silvia, a turma do protesto, eles são muito agressivos. Eu nunca vi uma tal agressividade como eu estou vendo aqui agora. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte: eu tenho amigos, eu tenho conhecidos que pertencem à religião das Testemunhas de Jeová e resolveram muito bem no seio dessa religião esse problema de carência que a senhora falou. Então, talvez a pessoa possa ter uma experiência má com uma coisa, mas outra pessoa pode ter uma boa generalizar, né? Generalizar não é válido. Certamente, se não houvesse lados positivos da religião, não haveria tantos milhões de pessoas ali adeptos dessas seitas. Nós estamos aqui hoje falando dos lados perversos, dos lados de abuso, que as pessoas não têm nem coragem de falar e nem espaço para falar. O meu programa abre espaço para isso também. Nós vamos começar, voltamos já já. Silvia Popovic. Oferecimento. Promoção mais que gostosa tem que ser delícia cremosa. E Purificadores Europa, a saúde da água.
Para esta garota passar uma pilha de roupas é preciso de muito cuidado e dá um trabalhão. Já para esta não, ela tem a sapata anti-lustro No Bright. Qualquer ferro está sujeito a dar aquele brilho desagradável na roupa. Com o No Bright não, ele protege a roupa sem diminuir a temperatura do ferro. Só com ferro em muitas roupas ele não desliza facilmente. No Bright é produzido com um material antiaderente, desliza tranquilamente. Às vezes pode acontecer um acidente e para retirar os resíduos do ferro, com o No Bright isso não acontece. Plástico ou outros materiais não aderem em sua superfície. A gente pode se distrair e o ferro sem o No Bright não tem perdão. O que você está esperando? Vamos lá, ligue agora 1406 e adquira uma sapata anti-lustro No Bright por 799 mil. Ou se preferir, peça o kit econômico No Bright com 3 unidades por apenas 1.399.000. Aceitamos o seu cartão de crédito e você recebe No Bright em casa. No Bright para todos os tipos de ferro de passar. Evita brilho e a queima de qualquer tipo de tecido. Ligue já 1406 e nunca mais deixe acontecer isso. Mini Stepper, o melhor modo de manter a forma. Emagrecer e ter um corpo tonificado não será mais um sonho se você usar o Mini Stepper. Bastam 15 minutos de exercício 3 vezes por semana em sua própria casa. De fato, com o Mini Stepper você queima 3 vezes mais calorias do que a natação e 4 vezes mais do que a corrida. É verdadeiramente fantástico. Regulando a pressão dos amortecedores, passo a passo você sentirá uma grande diferença e em pouco tempo poderá ter a resistência física que sempre sonhou. Mini Stepper é um produto de máxima qualidade. Fabricado em aço tubular de grande durabilidade e com pedais revestidos com materiais antiderrapantes, proporciona um exercício personalizado e com total segurança. Graças a Mini Stepper, você terá um corpo sempre tonificado e, o mais incrível, sem nenhuma fadiga. Usar Mini Stepper é fácil e receber o seu Mini Stepper é muito mais. Basta ligar para 011 1406 e pedir agora mesmo. E em poucos dias estará recebendo em sua casa ou no correio mais próximo. Por apenas 7.990.000. Você usa o seu cartão de crédito e já poderá contar com o seu Mini Stepper. Mini Stepper, mais um produto TSE. Oferecimento Parmalat, qualidade para campeões. Calton, grandes momentos. E Becel, a maneira mais gostosa de controlar o colesterol. Semana Dalban no Salão dos Colchões. Colchão bordado solteiro, 1.980.000. Casal, 2.990.000. O Salão dos Colchões é a primeira loja especializada em produtos de qualidade. Revendedor autorizado dos famosos colchões American Flex. Aceitamos seu cheque para 15 de julho pelo preço de à vista ou pelo crediário em até 4 pagamentos. Salão dos Colchões. Rio Branco e Coronel Estevam com Alexandrina. Receita de pão. Pegue um pãozinho. Leve ao forno até dourar. Corte ao meio. Espalhe margarina à vontade. E agora uma receita diferente. Um simples pãozinho pode ficar muito especial. Em lugar de margarina, é só usar a Nova Doriana, a única que continua cremosa mesmo quando sai da geladeira. Use o seu carinho e a Nova Doriana. A Nova Doriana faz uma grande diferença na sua receita. Deixa muito mais gostosa. Doriana quer entrar na sua receita. Toda sexta você tem que se ligar no 3 antes de sair de casa. A TV Potengi bota pra você a partir das 6h30 da noite o Agito Total. O Agito Total é total mesmo, não perca.
Agito total. Oferecimento Natal Play, Natal Shopping Center, Piso Salgado Filho. Ecológica, por uma questão de lógica. Objetivo, opção pela qualidade. A Graciosa Óculos e Relógios, Natal Shopping Center. Água de cheiro, emoção à flor da pele. É Milkshake, o ponte da galera jovem de Natal. Praia dos Artistas, Rua João Pessoa. Vamos dar reflexo. Olha, eu estou recebendo da Penha aqui, especial Pedra Angular, o disco de músicas evangélicas dela. Quem gosta de músicas evangélicas, então procure a Penha, mãe dos 7 meninos, que fez o depoimento, que conseguiu resgatar os 2 meninos dela daquela igreja de Boston lá, que parece que foi um problema ali na vida dela. Gente, o nosso tempo acabou, como você está vendo aí, já puseram o selo. Obrigada de coração pela presença de todos vocês. E eu me proponho desde já fazer outros programas sobre o assunto, porque realmente é o começo só. Para você que tem em casa, uma boa noite. Amanhã nós vamos trazer um monte de mulheres que se consideram e que são chamadas de peruas. Não perca!